obrigado, é a Seitineia trazendo alegria, felicidade e prosperidade para você. Se você tem algum probleminha, tem alguma dúvida aí, ó, ligue pra gente no 0800 770 2600 de telefone fixo, de celular, 0 prestadora 11 5074 4180 e tire suas dúvidas aqui no programa da Seitineia, esse modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E o programa de hoje é para você, perguntas e respostas. Estamos aqui com o convidado, o professor Heitor Miyazaki. Tudo bem, professor? Tudo bem, Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Tudo em paz em casa? Tudo bem, graças a Deus. Aí, pescado muito? Muito pouco. Muito pouco. Que meu companheiro é sapateiro, chamado Enio. Sou eu que pego, professor. Nós temos algumas perguntas aqui, professor, que vai ajudar muita gente que também passa por esses problemas. E a primeira é sobre de uma telespectadora que tem um pai que está com Alzheimer e ela não consegue entender por que o pai, tão bom, está com esse problema. Carl Menninger, um grande mestre da psiquiatria moderna, ele escreveu vários livros, um deles chama-se O Homem contra Si Próprio. E o outro livro chamado A Mente Humana. Nesse livro, Mente Humana, ele menciona que Alzheimer é fuga. É fuga porque quando as pessoas não conseguem ter aquela coragem de perdoar certas situações, de fatos que ocorreram com ela, e cada vez que vem à tona do inconsciente essa lembrança, isso a faz sofrer e ela não aceita o que aconteceu. E uma das formas para não lembrar, alguns bebem em excesso, outros dormem em excesso, outros mentem, outros criam o inconsciente cria uma doença para esquecer. Essa doença que ela cria para esquecer, uma delas é o mal de Alzheimer, ou amnésia. E por isso que é chamado fuga. Por esse fato que, para solucionar o problema, não adianta querer fugir. E o mestre Masato Taniguchi diz, quem procura se justificar não é forte. Justificar por causa disso, por causa daquilo, e a pessoa não aceitar, é coisa do ego que ainda não aceitou certas situações e porque a pessoa não entendeu a lei do karma. Se o fato A ou fato B aconteceu na vida dela, é porque um dia ela plantou. Quando as pessoas vêm para a Terra, o que rege o nosso destino, cerca de 50% são karmas de vidas passadas, coisas que nós criamos em outras encarnações. Seja positivo ou seja negativo, isso influi em 50% no destino dessa pessoa. E quando desintegra um fato muito desagradável, quando ela se reencontra com as pessoas com que ela já esteve em outras encarnações e sofre demais, e aquilo fica de tal forma no inconsciente, e o tempo vai passando, mas ela não quer lembrar, então para fugir ela é criar uma doença para esquecer. E lá no Rio Grande do Sul tinha uma moça que o pai dela estava com essa situação. Eu falei, olha, se o seu pai tiver condições de ler, dê para ele o livro Lições para o Cotidiano, esse do meio aqui. Porque ele entendendo, compreendendo da importância de perdoar todas as pessoas, fatos e coisas que aconteceram na vida dela, ela não vai ter mais motivo para não querer lembrar, não vai ter mais motivo para querer fugir daquela situação. Muito obrigado, professor Heitor. Muito obrigado. Então, para você que nos assiste aí pelo programa da Seitineia TV e também nos ouve pelo programa da Seitineia no rádio, ele já gravou diversos CDs com palestras, assuntos maravilhosos, dentre eles o poder da oração. Já é autor de um livro, provavelmente você já o leu, Conquiste a Felicidade com Amor, e acaba de lançar o seu segundo livro, na Seitineia, Iluminando o Seu Caminho. Esse é o mais recente lançamento da Seitineia, Iluminando o Seu Caminho, de autor do professor Heitor Miyazaki, que é o nosso convidado de hoje. Professor Heitor, muito obrigado, parabéns pelo livro. Para os telespectadores, para os ouvintes da Seitineia no rádio, professor, qual é o conteúdo desse livro? Do que o senhor fala aqui? O que levou o senhor a escrever esse livro? O que me levou a escrever esse livro foi ajudar as pessoas que sofrem com muitos problemas. Por exemplo, a maioria não tem conhecimento, fala por falar, quem planta colhe, quem com ferro fere, com ferro será ferido, mas não conhece a lei que rege, a lei do karma, né? Não conhece que nós somos regidos por várias leis, lei da mente, lei do espírito, lei da matéria, né? Mas as pessoas quando passam a compreender
a importância, como isso é muito significativo, tanto assim que 50% que rege o nosso destino são karmas de vidas passadas. É importante que conheça o que se trata de um karma, ou seja, a lei do karma, a lei da causa e efeito, a lei da ação e reação, é a mesma coisa, é a mesma lei. E aqui eu menciono de forma bem abrangente, bem detalhada, com exemplos reais de karma do pensamento. Cito até o caso, fatos reais que aconteceram, fui recortando o jornal, coisas de 30 anos, 40, 30, pouco fui recortando. Eu estava lendo o livro, o senhor cita lá bastante matéria do jornal do Estado de São Paulo, né? E já se passaram 20, 30 anos, o senhor tem todos esses recortes assim? Tem recorte porque faz parte da vida, da lei. O caso do caçador que foi caçado, né? Lá na Dinamarca, ele deixou a espingarda e o cachorro correu, bateu na espingarda e o tiro acertou no caçador. Isso é lei do karma, né? Quem tem em mente plantar, colhe. Quem tem em mente ferir, é ferido. Isso é lei do karma, né? E o que é bom também são os exemplos, né? De pessoas do Brasil que aplicaram o ensinamento e resolveram seus problemas. Daí são vários. Vários. E tem 3 casos de curas na cabeça, assim, que pela medicina os 3 casos estavam desenganados e a pessoa resolveu o problema, né? Então tem vários outros exemplos também, abrange a parte espiritual de uma forma bem mais, alguma coisa, a parte profunda, mas que é muito interessante. A próxima pergunta, professor, é interessante também, porque, olha só, por que 3 filhos tiveram a mesma criação e são tão diferentes? É lógico que são diferentes. Mesmo que haja gêmeos, pode ser fisicamente o rosto igual, mas o espírito é diferente. Sim, é outro espírito. Porque uma pessoa, se os 3 filhos tivessem tido as mesmas encarnações, mesmos traumas, mesmos problemas, mesmas alegrias em todas as encarnações anteriores, seriam iguais. Mas são diferentes, porque cada um viveu num país, outro viveu no outro, situações que vivem. Na verdade, quem nós somos hoje é o somatório de todas as encarnações anteriores, é a nossa personalidade hoje. Por isso que são diferentes. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Então vamos ver o que o programa de hoje tem para você. As academias de treinamento espiritual da Seichonoye são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Seichonoye espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Seichonoye. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. Mais uma publicação de impacto histórico dentro do movimento internacional de paz pela fé já está à sua disposição. É o Canto em Louvor à Natureza. De autoria do Supremo Presidente da Seichonoye, professor Masanobu Taniguchi, as edições seguem o formato do original, em japonês, iniciando com a escrita de palavras feitas de próprio punho pelo autor. O significado é harmonia, completo, requintado e delicado.
Na sequência, está a oração para visualizar a grande harmonia entre a natureza e os seres humanos, plena de profundos significados doutrinários. Segue-se, na forma de poema, o canto em louvor à natureza. Por último, o leitor encontra a letra da Canção das Águas e das Florestas, de autoria do professor Seiichi Taniguchi. Assim, em exatas 51 páginas, você terá em mãos um livro de dimensão ideal para carregar onde quer que vá e ler suas orações carregadas da luz do ensinamento Homem Filho de Deus em harmonia com a natureza. Canto em Louvor à Natureza, disponível em uma de nossas livrarias. Muito obrigado! Muito obrigado. Professor Heitor, a próxima pergunta que temos aqui é sobre uma pessoa que tem um tumor cerebral. Está angustiada, desesperada e gostaria de uma ajuda. No livro Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados, é citado 2 casos reais de pessoas que, quando foram visitar os túmulos antepassados, uma menina, inclusive, que tinha problema do dedo que não se mexia devido ao tumor cerebral, afetava as mãos. Na hora que, no mesmo instante que os pais estavam chegaram diante do túmulo dos antepassados, que não visitavam há muito tempo, o dedo da menina começou a mexer. Lá nesse livro, Conquista a Felicidade com Amor, você estava até presente nesse dia, lá em São João da Boa Vista, né? Sim, verdade. No Santa Bárbara. São João da Boa Vista. São João da Boa Vista, Isso. né? Aquele senhor que estava com tumor cerebral, e eu disse para ele falou, estou com medo de morrer. Eu falei, isso daí, porque o senhor abandonou seus antepassados. O senhor tem que visitar os túmulos, tem que cuidar dos túmulos antepassados. Pelo menos duas vezes por ano precisa visitar os túmulos deles. Mas eu não gosto de cemitério. Eu falei, eu também não gosto. Ninguém gosta de cemitério, mas é uma obrigação que tem que fazer. Aí ele foi, quando chegou no dia da cirurgia, rasparam a cabeça dele, colocaram avental branco e o médico disse, está pronto? Ele falou, o senhor pode esperar mais 5 minutos que vai chegar o segundo exame. E chegou o motoqueiro, entregou o envelope, ele passou para o médico olhou contra a luz e falou, tira o avental, pode ir embora que o túmulo desapareceu. Então ele foi visitar o túmulo dos antepassados, acabou o problema. E geralmente esses tipos, a maioria dos casos de tumor cerebral, a causa está aí. Mas tem caso de tumor cerebral, outras coisas mais que manifestam, quando a pessoa tem atrito com superiores. E câncer na cabeça, por exemplo, é um caso que muitas vezes a pessoa não perdoa o superior dela. O caso que aconteceu, eu até havia mencionado na palestra, o caso do irmão do Fernando Collor, né, que estava com tumor cerebral, mas antes de manifestar esse câncer na cabeça, eu havia dito, do jeito que ele tem ódio do irmão, e isso publicamente, ele falava na frente da imprensa, todos rádio, televisão, jornais, o ódio que ele tinha dos irmãos é muito grande. Eu disse, esse rapaz tem a tendência de morrer com câncer. E no mês seguinte ele morreu de câncer na cabeça. Então é importante essa harmonização e cuidar dos superiores. Quando ocorre essa harmonização e amor antepassados, tudo isso desaparece. Esse superior que o senhor orienta, não é só superior na hierarquia profissional, mas também no trabalho, familiar principalmente também, familiar, né? Pais, sogros, avós, né? Quando a pessoa tem esse ódio contra o superior e manifesta esse tumor, esse problema de câncer. Na verdade, o que é o câncer? Câncer é células, um grupo de células que se isola de outras células. Mas por que isola? Porque o comandante que somos nós, estamos nos isolando de um grupo da qual fazemos parte. Por isso que quando o comandante se harmonizar com tudo e com todos, então esse grupo de células também vão se harmonizar e o tumor desaparece. Professor, qual é o primeiro passo para criar essa harmonia com o superior, por exemplo? Porque às vezes aconteceu algumas coisas, assim, filho com o pai, esposa com o marido, algo mais ou menos assim, e a pessoa está sentindo um ódio muito grande, tem dificuldade de se aproximar para se harmonizar. O que fazer? É perdoar. Cristo disse, perdoai 70 vezes 7. Quando Pedro disse, 7 tá bom, o Cristo falou, 7 não. 7 não dá para o cheiro. 70 vezes 7.
Tá. Porque é uma coisa que está no emocional. As pessoas precisam entender que essas pessoas muitas vezes têm sérios problemas com o pai, o padrasto, o sogro, com os filhos. É um reencontro que está acontecendo na verdade. São pessoas com que elas já conviveram em outras encarnações, estão se reencontrando para se harmonizar. Mas o ego, o orgulho, a arrogância, esse eu falso, que é o ego muito forte, impede, né? Mas eu estou com a razão, eu estou com a razão. Nessa encarnação pode ser que ela esteja com a razão, mas na outra não. Nesse livro aqui eu menciono o caso a frase do Ramatiz, né? Ramatiz foi um yogi que viveu a última reencarnação, foi no século IX, nunca mais se reencarnou, porque é um espírito muito elevado. Ele disse, quantas pessoas cometeram delito, um problema grave com uma pessoa, e na encarnação seguinte ela vem como pai dessa pessoa para dar todo o amor. Da mesma forma, ou vem como filho, para se harmonizarem. E às vezes a pessoa na outra encarnação não eram parentes, mas passaram a tomar a decisão, aceitaram vir nessas condições de estar bem próximo, filho, pai, ou sogro, sogra, para se harmonizar. Então, é fundamental, em primeiro lugar, é o perdão, é a harmonização. O senhor falou uma coisa bastante importante também, é sobre a razão, né? As pessoas se apegam na razão, que eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo, o outro que me prejudicou, o outro que fez isso, e em função disso não abre o coração para sair a mágoa, né? Da mesma forma, quando aconteceu a guerra Bósnia-Sérvia, 100 mil mulheres foram violentadas, né? Inclusive até o convento foi invadido e violentaram até as freiras. E esses soldados que fizeram isso, o que vão acontecer em umas próximas encarnações? Quem planta colhe, quem confere, confere será ferido. Quer dizer, é a lei do karma que eu menciono no livro. Exatamente esses fatos que as pessoas, na encarnação presente, pensam que são vítimas, mas o agente causador foi essa pessoa numa outra encarnação, né? E fala sobre Edgar Cayce também. Edgar Cayce é aquele sensitivo norte-americano que se auto-hipnotizava em estado de transe hipnótico, ele respondia as perguntas das pessoas. Aí uma mulher disse, por que meu marido me trai? Ele disse, porque você o traiu muitas vezes na outra encarnação. A lei da causa e efeito não dá para burlá-la. Não tem como. Por isso que muitas pessoas que entraram no mensalão, Lava Jato, não sei o quê, pode ser que fique livre das leis judiciais, mas da lei do karma não. Então, nas próximas encarnações, vão ter as consequências. Por isso não é castigo de Deus. Eu deixo bem claro que a lei do karma não é castigo de Deus. Não é uma lei judicial, não é para causar sofrimento das pessoas, é para as pessoas compreender e ter responsabilidade, que quem planta colhe. Quer colher coisa boa, plante coisa boa. Faça caridade, você vai colher coisa boa. E a pessoa que praticou o mal, de uma certa forma, ela leva um sentimento de culpa, né? Do pecado, eu fiz coisa errada, né? É por isso que muitas pessoas, a vida dela não vai para frente. Quando ela começa a melhorar, é problema de saúde, é problema de família, é problema financeiro, por causa dessas situações. E pensa que é destino, por acaso. Não existe acaso. Tudo é colheita de acordo com o que nós plantamos. É por isso que praticamente metade do livro eu menciono sobre a lei do karma. Maravilha. Professor, a próxima pergunta é sobre mente coletiva. O que é essa mente coletiva, tanto que a Seita também fala nas palestras, como nos livros? Olha, aqui não tem um desenho aqui, mas nossa mente consciente é aquela até 5% que é o nosso raciocínio, que pensa, analisa, questiona, que está desperta quando nós acordamos, que começa a trabalhar, que é o nosso cérebro, na verdade. O subconsciente, ela tem uma parte que ela interliga com as outras pessoas, com todas as outras vidas. Por isso que é a mente coletiva, essa pequena parte do inconsciente, ela está interligada com todas. Para entender melhor, é como se olhasse uma ilha, olhando de fora, uma ilha aqui, uma ilha lá, queimada grande, queimada pequena, não sei o quê, ilha da Anga, são ilhas diferentes. Mas embaixo, todas se interligam, né? E da mesma forma também, mais ainda, todas estão interligadas a Deus. Por isso que nossa vida é a vida de Deus, nós estamos interligadas a Deus. E essa mente coletiva tem algumas informações, entre aspas, já coletiva, que a doença existe, que o pecado existe, que a morte existe, que o fogo queima, alguma coisa assim, né?
que aflora porque está na mente coletiva. Né? Por isso que às vezes a pessoa não percebe, mas ela é igual um barco à deriva que vai para lá, vai para cá. Na mente coletiva ela absorve, capta essas vibrações, esses pensamentos da mente coletiva. E como essa mente coletiva é coletiva e está interligada, como o senhor nos explicou agora, a gente sofre influência dessa mente coletiva também. Sofre, e muitas vezes as pessoas acreditam em coisas que não são reais. Né? Por caso das profecias, por exemplo. A profecia, todas elas, seja Nostradamus, não significa que vai acontecer. Mostra a tendência, mas não que vai acontecer. Então, o próprio grande estudioso da Centúria de Nostradamus, ele disse, não significa que vai acontecer. Mas se a pessoa acreditar que vai acontecer, acaba acontecendo. Mas se a mente coletiva mudar, também não acontece. Um dos fatos que estava profetizado no Nostradamus Centúrias é de que onde houvesse encontro de duas águas de cores diferentes, houvesse centenas de embarcações, no ato religioso iria acontecer uma grande catástrofe. Quando o Papa esteve lá na região amazônica, no encontro de águas de cores diferentes, não aconteceu nada, porque a mente coletiva mudou também. Né? Tudo isso depende de nós, e por isso que é importante toda a coletividade entender a verdade, mas enquanto as pessoas ficarem muito voltadas para o eu, vai continuar a guerra no Oriente Médio, eternamente vai continuar isso. Na própria época de Cristo, Cristo chamou a atenção, Jerusalém, vocês não têm jeito mesmo, você continua brigando, vai continuar brigando eternamente aquela região, foi o karma da região também. Leitura de livros bons, como os da Seitione e tantos outros que existem aí na livraria, ajuda a gente a dar uma purificada e, de uma certa forma, precaver contra a mente coletiva negativa? Sim, a princípio, se nós purificarmos a nossa mente e entrarmos numa vibração, porque a nossa mente é igual a rádio. Se eu estiver desejando captar, sintonizar uma emissora 80 e pouco, não sei o quê, eu preciso entrar em sintonia. Mas se eu tiver um aparelho que só pega AM e não pega FM, não adianta ficar rezando que não vai pegar. Então, a nossa mente está de acordo com... Nós captamos de acordo com a nossa vibração mental. Então, a pessoa que está sempre em desarmonia, gritando, chegando, eles capta o quê? Vibrações mentais de espíritos que estão na mesma situação. Mas a pessoa que está com aquela paz, harmonia com tudo e com todos, com a mente elevada, consegue captar, obter as orientações de Deus. Por isso que na revelação divina da grande harmonia diz, se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas que saem da terra. Deus disse, você quer me chamar? Não adianta ficar rezando bonito, descabelando, mostrar que está rezando. Não é isso, não vai querer enganar Deus. Deus é lei, né? Deus age de acordo com a lei. Se você mantiver a mente em harmonia, em amor, você vai entrar em sintonia com Deus, porque Deus é amor. É simples, é uma coisa simples, é sintonizar, é frequência. Né? Então, ondas, tem vários tipos de ondas. Ondas médias, ondas curtas, 11 metros, 13 metros, 31 metros, 20... Então, tem vários tipos de frequências também. Então, a nossa mente, para captarmos coisas boas, precisamos estar em harmonia com tudo e com todos. Consequentemente, nós entraremos em sintonia com Deus. E aí vem a orientação divina. Maravilha. Muito obrigado, professor Heitor Miyazaki. Obrigado pelas orientações. Obrigado pela presença amável aqui no programa. Muito obrigado a todos vocês. Nos brinda com muita alegria a sua participação aqui no programa da Seitione. Qualquer dúvida, ligue para a gente, 0800 770 2600, de telefone fixo, do celular, 0 operadora 11 5074 4180, e também acesse o site www.sni.org.br. Nosso muito obrigado e ficamos com o momento da oração. Muito obrigado. Oração para concretizar um lar repleto de felicidade. O grande amor de Deus preenche todos os cantos do meu lar. O amor não julga com frieza e intransigência, pois ele é a própria harmonia. O amor faz-nos descobrir as qualidades do próximo. Quanto mais amor dermos ao nosso próximo, maior será a nossa alegria íntima. O amor, ao contrário da água do poço que diminui quando a tiramos sem parar, não diminui nem seca, por mais que o distribuamos a grande número de pessoas.
onde está repleto de amor de Deus, não existem insegurança, medo, enfermidades, pobreza. O meu lar está repleto de amor de Deus e por isso nele não existe nem sombra dessas coisas negativas. Onde está repleto de amor de Deus, estabelecem-se infalivelmente a paz e a harmonia. O meu lar está repleto de amor de Deus e por isso nele reina a completa paz e harmonia. Nele não se verifica nenhuma espécie de atrito, revolta ou desarmonia. O meu lar é um verdadeiro paraíso. É o reino de Deus refletido na terra. Os habitantes do reino de Deus jamais se divertem falando mal dos outros. Assim também são os habitantes do meu lar. Nenhum deles tem o mau gosto de fazer da maledicência um tema de conversa. Os habitantes do reino de Deus falam somente de coisas boas, falam das virtudes e qualidades dos outros, louvam as suas boas ações, as boas palavras, palavras de amor, louvor e exortação constituem para os habitantes do reino de Deus alimento que lhes nutrem a alma. O mesmo acontece com os habitantes do meu lar, que é a concretização de Deus na terra. Eles nutrem-se constantemente com boas palavras, isto é, palavras de amor, bondade, louvor e exortação, e por isso suas almas são sadias e belas. Como reflexo disso, seus corpos também são sadios e belos. A grande sabedoria de Deus preenche todos os cantos do meu lar, e comprovando-se a verdade de que onde reina a sabedoria de Deus, não existem ilusões e trevas de espécie alguma. No meu lar não existe uma pessoa sequer que pratique atos insensatos ou que fracasse. Guiados a cada instante pela sabedoria de Deus, todos os membros da minha família trilham juntos o caminho do progresso, gozando de perfeita saúde, prosperidade, harmonia e felicidade. Deus, sou profundamente grato a vós por preencherdes o meu lar com amor infinito, sabedoria infinita, saúde infinita, riqueza infinita, alegria infinita e harmonia infinita. Deus preenche cada aposento e cada cantinho desta casa com amor, sabedoria e harmonia, e por isso aqui não há o mínimo espaço para coisas negativas e sombrias. Em cada aposento da minha casa está manifestado o belo cenário do mundo da imagem verdadeira, onde os querubins brincam alegremente no lindo e perfumado jardim celestial. Deus, agradeço-vos por protegerdes sempre este lar, derramando incessantemente sobre ele a vossa vida, o vosso amor, a vossa sabedoria e as vossas dádivas, e preenchendo-o com radiosa felicidade e infinita harmonia. Muito obrigado. Seja você também um mantenedor do programa Seitinoye na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação.